da graça e da salvação. Então, nós vamos fazer mais uma leitura bíblica, que se encontra em Mateus, capítulo de número 7. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estaremos nesse instante, Senhor, estudando, meditando na Tua palavra. Dá-nos entendimento espiritual, ilumina nossa mente e fala conosco, nos ensina por intermédio da Tua palavra. Sabemos que sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Necessitamos da Tua capacitação, do Teu auxílio. Glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja, nos alimenta com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, como disse, o capítulo 19 da nossa confissão, ele vai falar a respeito do tema da certeza da salvação. Mas antes de falar de maneira positiva da segurança da salvação, ele afirma que pode existir pessoas que não são salvas, elas não são salvas e não sabem, não sabem, ou elas não são salvas e acham que são. Então ele diz assim, cremos e confessamos que aqueles que professam a fé temporariamente, bem como outros homens não regenerados, inutilmente se enganam com falsas esperanças e presunções carnais de estarem no favor divino e em estado de salvação, esperando, ou melhor, esperança esta que perecerá. Então, ele afirma que existem pessoas que que acreditam, que pressupõem que estão no estado de salvação, mas que, na verdade, elas, de fato, não estão no estado de salvação. Portanto, elas têm uma falsa esperança, uma falsa segurança. E por quê? Essas pessoas desenvolveram uma falsa segurança. E a confissão vai afirmar que elas desenvolveram uma falsa segurança a respeito da salvação por dois motivos. Primeiro, porque a vida destas pessoas está baseada numa fé temporária, não numa fé salvífica, numa fé eterna. E essas pessoas estão vivenciando uma falsa segurança de salvação porque elas não passaram por uma genuína experiência de regeneração, de novo nascimento. Então não há salvação, não há certeza de salvação real para quem de fato não passou por uma experiência de conversão. Não basta apenas ser um religioso, não basta apenas ser um frequentador de igreja. É preciso experimentar novo nascimento. É preciso ter recebido do Senhor, pela graça de Deus, uma fé viva, uma fé salvífica, uma fé duradoura. Então o que ele diz aqui? Que existem pessoas que não possuem essa fé e não passaram por uma real experiência de conversão, mas acreditam falsamente
que estão salvas. Então, essa é a primeira situação. Pessoas que não são salvas e não sabem. E é exatamente o que nós lemos no capítulo de número 7, versículo 21 do livro de Mateus. Essas pessoas acreditavam que eram salvas. Vejam como elas se comportam. Elas dizem assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, Mateus 7, 21, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então elas faziam uma declaração fervorosa, mas não havia uma transformação verdadeira do coração. Nós não somos salvos pela obediência que praticamos. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o verdadeiro salvo, transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai viver uma vida de frutificação. Ele vai viver uma vida de obediência. Não para conquistar a salvação, mas para revelar que de fato a sua vida foi transformada. Ele não só tem um discurso nos lábios, ele tem um coração novo. Ele tem uma vida transformada. Por isso que Jesus combate essas pessoas, porque elas só têm um discurso nos lábios, Senhor, Senhor, mas não tem um coração regenerado, um coração transformado. Então ele diz assim, olha, no 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E o verso 23 diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Portanto, eles falavam e até realizavam coisas, mas não tinham um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. E isso, irmãos, é um dado muito sério. Não basta apenas discurso, nem basta apenas realizarmos ações religiosas. É preciso termos um coração voltado para Deus. É preciso ter realmente um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Não basta apenas dizer ou fazer, é preciso ser uma nova criatura, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso também é apresentado para nós em Mateus 13. Mateus 13. Quando Jesus conta a parábola do semeador, e ele diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. É o exemplo daquela pessoa que ouve a palavra com alegria, mas aquela palavra não desceu para o coração, não enraizou na alma, e diante da primeira dificuldade, ele se escandaliza, ou seja, ele abandona o caminho. O grande exemplo de de uma pessoa que não era salva, mas achava que era, o exemplo é Judas, quando em João 6, versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Isso ele se referia ao próprio Judas, ou seja, ele se tornou um religioso, possivelmente ele foi, em alguns momentos ele participou de ações do próprio Jesus, mas ele não tinha tido uma transformação de coração. Então, ele abrigava uma falsa segurança. No Velho Testamento, nós já vemos essa temática sendo ensinada. Abra sua Bíblia, por favor, no profeta Miqueias. Profeta Miqueias, no Velho Testamento, no capítulo 3.
Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Miqueias 3:11. 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Ou seja, eles estão se auto-enganando. Não estão vivendo realmente no caminho da comunhão com o Senhor, da retidão, mas proclamam, declaram: o Senhor está em nosso meio. Está tudo bem. Nós somos o povo do Senhor. Então veja que essa postura de uma falsa segurança é uma realidade que já se apresentava na igreja no Antigo Testamento, como também na igreja no Novo Testamento. Então, o capítulo 19 da nossa confissão de fé quer nos ensinar sobre estas duas realidades. Ou seja, pode existir pessoas que estão desenvolvendo uma falsa segurança, mas o desejo de Deus em Cristo Jesus é que realmente possamos desenvolver uma verdadeira segurança. Uma verdadeira segurança da salvação. Então ele está mostrando que há a falsa segurança, mas há também a verdadeira segurança de salvação. E é o que ele diz na segunda parte. Contudo, os que realmente creem no Senhor e o amam, envidando todo o esforço por andar em toda a boa consciência diante dele, podem nesta vida estar plenamente seguros de que estão no estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança essa que jamais os envergonhará. Então, nessa segunda parte ele vai falar, portanto, da verdadeira segurança. E o que é que nos dá certeza de salvação? O que é que nos dá segurança da salvação? E ele vai afirmar algumas verdades aqui. O primeiro elemento que deve produzir em nós certeza da salvação é a fé no Senhor. Porque o que garante a nossa salvação é o próprio Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João, lá no final, na epístola, 1 João, capítulo de número 5, 1 João, capítulo 5, versículo de número 10. Aquele que crê, 1 João 5,10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então ele está dizendo, observemos com atenção, verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Então, quem crê no Filho tem o testemunho, ou seja, tem a declaração de Deus. E qual é o testemunho que Deus anunciou? O verso 11 responde: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então esse é o testemunho de Deus. O testemunho de Deus, o anúncio de Deus, é que a vida eterna está no Filho. E quem crê no testemunho tem a vida eterna. Então, ele não está dizendo que terá a vida eterna, ele está dizendo que tem a vida eterna. Porque a garantia da vida eterna está em Jesus Cristo. E aquele que crê verdadeiramente em Jesus, tem a vida eterna. Veja o verso 12. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, o catecismo, ou melhor, a confissão de fé nos ensina que o elemento que produz no nosso coração a certeza é a confiança no Senhor. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, não são as nossas obras, né? Não é o nosso desempenho espiritual. O que nos salva é Cristo, né? E a nossa confiança nele deve produzir em nós a certeza
da salvação. Veja que o verbo está no presente, tem a vida. Várias vezes se repete nesse parágrafo, tem a vida. Ele não diz talvez terá. Ele diz aquele que confia no Filho tem a vida. Em segundo lugar, a confissão também nos mostra que nós obtemos essa certeza, essa segurança bíblica de salvação, quando expressamos nosso amor a Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então perceba que uma das evidências, ou um dos elementos que produz em nós, não é a salvação, mas a certeza da salvação, é a nossa capacidade de nos alegrarmos em Jesus. Jesus é a nossa alegria. Então nós temos um coração que evidencia transformação, porque o nosso coração, capacitado pelo Espírito Santo, é capaz de crer em Jesus e amar a Jesus. E só quem foi salvo pela graça é capaz de amar a Jesus e alegrar-se em Jesus. De maneira que, se de fato eu e você cremos em Jesus de todo o coração, como nosso Senhor e Salvador, se nós amamos a Jesus e nos alegramos em Jesus, isso é uma clara evidência que de fato somos salvos e fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. Veja o que Paulo diz. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, a presença do amor no nosso coração é uma clara evidência de que a graça salvadora transformou a nossa vida. Nós cremos em Jesus e nós amamos a Jesus. E nós amamos e aguardamos ardentemente a sua volta gloriosa. Portanto, estes elementos comprovam a graça salvadora de Deus. Mas, em terceiro lugar, esse parágrafo vai dizer que nós obtemos essa segurança na medida que cremos, amamos e andamos em toda a boa consciência diante do Senhor. Abra sua Bíblia mais uma vez em 2 Pedro. Capítulo de número 1. O apóstolo Pedro ele vai explicar de forma muito clara a doutrina da salvação e da segurança da salvação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, Deus nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, as promessas de Deus nos são doadas. Que promessas são essas? Perdão, regeneração, iluminação do Espírito, libertação. Então, o Senhor, por misericórdia e graça, através de Jesus Cristo, nos concede as dádivas da salvação, as bênçãos do novo nascimento, do perdão de pecados. Então, e estas promessas dadas por Deus, através de Jesus Cristo, nos torna, continuando no versículo 4, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Veja que coisa extraordinária. O Espírito Santo nos revela que através das promessas que são dadas a nós por Cristo, essas promessas nos tornam participantes da natureza divina. O que é se tornar um participante da natureza divina? É se tornar alguém que passou por uma experiência de novo nascimento. Não é que eu me torno, um pequeno Deus, mas na verdade é que eu participo do reino de Deus. Eu sou transformado, agora me torno um homem espiritual, uma nova criatura. Então percebam que ele diz que por estas promessas nos tornamos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu sou liberto e transformado. E como liberto e transformado, veja o verso 5. 2 Pedro capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, ou seja, porque você recebeu por misericórdia e graça, no poder de Deus, libertação e transformação, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, o quê? A virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Ele está dizendo, todas as promessas nos foram dadas. É dádiva, é graça. E por estas promessas, em nome de Jesus, nós fomos libertos das corrupções e transformados pelo poder do Espírito. E como libertos e transformados, nós agora nos esforçamos para embelezar a nossa vida espiritual. A gente adorna a nossa vida espiritual. E a gente adorna com essas virtudes: poder, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. A gente cresce em santidade, a gente cresce em amor, a gente cresce em comunhão com Deus. Mas a gente só cresce em amor, em obediência, em santidade, em fraternidade, porque Ele poderosamente nos libertou e nos transformou. E como libertos e transformados, a gente ama o Senhor, a gente confia nele de todo o coração, a gente cresce espiritualmente. E o que é que isso vai gerar? Ele vai dizer o seguinte, no verso 8. Porque estas coisas, lembra do que ele citou? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na medida que eu vou adornando a minha vida espiritual, eu me torno um crente frutífero e não estéril. É isso que Deus quer, que sejamos frutíferos. Por isso Ele nos libertou e regenerou. Libertou e transformou para que a gente frutifique. Mas, veja, verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, se você como liberto e regenerado não está frutificando, não está adornando a sua vida espiritual, você está agindo como um cego. Veja o que ele diz, como um cego espiritual.
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, e esqueceu da purificação dos seus pecados de outrora. Ele diz, é como se a gente fosse cego, no sentido de que a gente esqueceu o passado, a gente já não consegue enxergar o que Jesus fez na nossa vida, a gente não consegue olhar para trás e ver o poder de Deus, a graça de Deus que nos alcançou, nos vivificou, nos libertou. É como se a gente estivesse esquecendo a obra de Cristo em nós, o que Deus fez em nós. Se a gente não está no aqui e agora frutificando, a gente está agindo como cegos espirituais. Ele está dizendo, você esqueceu do que o Senhor fez. Quem éramos? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele veio e nos deu vida, nos vivificou, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida. Para quê? Para que a gente frutifique, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Mas aí ele também diz que a gente só vê o que está perto, nem vê o passado da graça em nós, nem vê o futuro. Ou seja, você esquece de que deveríamos estar nos preparando para a glória, para os céus, para o toque da trombeta, para a chegada do Rei. Por isso que está escrito, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então ele diz, se nós não estivermos no aqui e agora, embelezando a nossa vida espiritual, né, crescendo na graça do Senhor, a gente está agindo como cego, nem vê o passado da graça, nem o futuro de glória. Mas quem vê o futuro de glória em Cristo Jesus, e reconhece a graça de Deus que alcançou a sua vida no passado, no aqui e agora está frutificando em virtude, em conhecimento, em piedade, em amor, em obediência. Por isso, irmãos, verso 10. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ele está falando aqui de vocação e de eleição. Qual é a prova que você é um eleito para a vida eterna? O que prova que Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo? Qual é a evidência? Como é que você sabe que de fato Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo? A evidência de que eu sou um escolhido antes da fundação do mundo é se no aqui e agora eu estiver frutificando. A prova de que soberanamente Deus me elegeu antes da fundação do mundo, a evidência histórica, real e presente é a capacidade de que pela graça de Deus eu estou frutificando. Frutificando em santidade, em obediência, em amor, em humildade, em perseverança. Então só quem frutifica assim é quem foi eleito antes da fundação do mundo e alcançado pela graça de Deus que liberta e que transforma. Amém, igreja? Mas vamos então para o segundo parágrafo aqui. O segundo parágrafo, ele diz assim: esta certeza não é uma mera persuasão teórica e provável, baseada numa esperança que pode falhar, mas uma infalível segurança de fé. Então ele diz, essa certeza não é teoria, não é uma coisa só provável. A certeza da salvação é uma segurança de fé. É isso que Deus deseja que todo crente desenvolva. Não é meramente teoria, não é meramente probabilidade, é a segurança de que pela graça em Cristo Jesus eu tenho a vida eterna. A graça de Deus me alcançou. E ele vai mostrar, então, no segundo parágrafo, o que alicerça a nossa certeza de salvação. Qual é o alicerce da minha segurança de salvação? Qual é o alicerce? Em primeiro lugar, ele afirma, irmãos, que o alicerce da nossa segurança de salvação é o sangue e a justiça de Cristo. A garantia e a certeza da salvação de qualquer verdadeiro crente está no sangue e na justiça de Cristo. O que garante a salvação de um crente não é as suas próprias obras ou os seus méritos, é o sangue derramado na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, a obra de Cristo é única, é irrepetível, e ela garante a nossa santificação. Nessa vontade é que temos sido santificados. Agora, veja o verso 14 do mesmo capítulo, Hebreus 10, 14. Porque com a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É o já e ainda não. Veja o que ele está dizendo no verso 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Então ele está dizendo que com essa única oferta apresentada por Cristo, nós somos perfeitos. Perfeitos para sempre. Mas você diz, mas eu tenho meus defeitos, eu ainda cometo pecados. Mas em Cristo nós somos perfeitos. Porque Cristo é o nosso representante. E o que Ele conquistou para o povo do Senhor. Então Ele está dizendo que com aquela única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre. Mas os aperfeiçoados para sempre estão sendo santificados. Em Cristo eu já sou perfeito, mas ainda preciso estar sendo santificado, aperfeiçoado. Mas a perfeição já está garantida pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então esse é o primeiro elemento do alicerce da nossa segurança. O sangue e a justiça de Cristo. O escritor aos Hebreus repete isso intensamente. Veja ainda no capítulo 10, o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, especialmente o verso 20. Um novo e vivo caminho foi aberto. E este novo e vivo caminho foi aberto através do seu sacrifício em corpo. Como ele diz aqui, em carne. O caminho foi aberto. A perfeição foi recebida. O processo de santificação é garantido. Porque Ele é também o nosso intercessor. Abra ainda em Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja que Cristo é capaz de salvar totalmente. A salvação, irmãos, que Cristo realiza, Ele garante a totalidade da salvação. Às vezes as pessoas ensinam em alguns lugares que Jesus apenas possibilita a salvação. Mas à luz das Escrituras, Jesus não possibilita, Jesus garante. Porque possibilidade é uma coisa, é algo incerto. Mas o que a Bíblia nos revela é que a obra de Cristo garante a salvação. Daqueles aos quais Jesus, por misericórdia, elegeu e pelo Espírito Santo aplica a obra salvadora poderosamente e eficazmente no coração dos seus escolhidos. Mas o alicerce da salvação, em primeiro lugar, conforme a nossa confissão e a Bíblia, acima de tudo, afirma que o alicerce da segurança da salvação é o sangue e a justiça de Cristo. Mas em segundo lugar, o alicerce da salvação são as promessas de Deus. Deus prometeu. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpriu. Por isso que Jesus, irmãos, é chamado de o sim de Deus. Paulo diz isso, escrevendo aos Coríntios. Ele diz, Jesus é o sim de Deus. Deus prometeu e Jesus disse, sim, cumprirei. Ele é chamado de o amém. O que a palavra amém significa o quê? Assim seja. Deus estabeleceu redenção através de Jesus, e o próprio Jesus disse ao Pai, assim seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi plenamente realizada pelo Filho Jesus Cristo,
para garantir plena e real salvação pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então a nossa segurança de salvação está alicerçada no sangue de Jesus e na promessa de Deus. Veja o que diz Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então Deus quis mostrar a imutabilidade da sua promessa, de maneira que ele interpôs com juramento, ele mesmo jurou que cumpriria a promessa. Para que, verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da promessa proposta. Ou seja, ou melhor, da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então ele diz que a promessa fundamenta a nossa esperança, e essa promessa é como uma âncora. É uma âncora. Então, é como ele compara que a alma, é como se a alma fosse um barco. A alma fosse um barco, e ela tem uma âncora. O que é a âncora? A âncora é aquele peso que firma o barco num lugar. Então ele está dizendo que a âncora da nossa alma, o que firma a nossa alma, é a promessa de Deus. Ele é como uma âncora que dá firmeza à nossa alma, à nossa vida. É a âncora que nos torna seguros e firmes. A alma que está ancorada nas promessas de Deus tem segurança e firmeza, porque o Deus que prometeu não mente, Ele é verdadeiro e a sua promessa se cumpre através da obra de Cristo. Então o alicerce da segurança da salvação é o sangue de Jesus, é a promessa estabelecida pelo próprio Deus e também o testemunho interno do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, por favor, veja aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja o que alicerça a nossa segurança. Deus deseja, irmãos, que todo crente tenha segurança de salvação. E qual é o alicerce dessa segurança? É a obra de Cristo, é a promessa de Deus e é o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. É a declaração do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo declara para o meu espírito que eu sou filho de Deus? Por intermédio da palavra. O Espírito Santo usa a palavra e torna eficaz essa palavra no meu coração, para que eu creia no Evangelho, eu creia nas promessas de Deus e esteja seguro em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 21. Veja o que diz a palavra. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. É Deus que nos confirma, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então Ele nos confirma em Cristo, Ele nos unge em Cristo e sela, e dá o penhor do Espírito Santo. 1 João, no finalzinho lá da Bíblia, capítulo de número 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança,
assim como ele é puro. Bem, então, isso é o conteúdo do segundo parágrafo do capítulo 19 da nossa confissão. O segundo parágrafo, então, está tratando especificamente do alicerce da segurança da salvação. Você está seguro da sua salvação? O que alicerce essa sua segurança? O alicerce verdadeiro tem que ser o sangue e a justiça de Cristo, a promessa de um Deus que é fiel e o trabalhar do Espírito Santo pela palavra no nosso coração. Mas, irmãos, o parágrafo 3, ele vai dizer assim, olha: esta certeza infalível de salvação não é uma parte essencial da fé cristã, pois um crente pode esperar muito tempo e lutar contra muitas dificuldades antes de alcançá-la. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você pode ser salvo e não saber. Existem salvos que sabem que são salvos, e existem salvos que não sabem que são, porque não estão desfrutando de certeza. Então, não é o ideal, mas é o real. Existem pessoas que realmente elas foram salvas pela graça, mas estão lutando com dúvidas, com incertezas. Então, pessoas que são salvas, mas não sabem. Todavia, sendo capacitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhes são graciosamente dadas por Deus, ele pode, sem revelação extraordinária, pelo uso correto dos meios ordinários, tomar posse dela. Portanto, é o dever de cada um ser diligente para confirmar sua vocação e eleição, para que dessa forma seu coração seja dilatado em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em vigor e deleite nos deveres da obediência, os frutos próprios dessa segurança. Isso está muito longe de conduzir os homens à negligência. Vamos entender aqui o que nós lemos. Então ele afirma que pode existir pessoas salvas, mas que não desfrutam de segurança, de certeza. E aí é preciso que essa pessoa, que de fato é um crente, desenvolva certeza de salvação. E qual o caminho para alguém que está nessa situação? Ele não tem certeza, mas ele precisa desenvolver isso. Como obter essa segurança de salvação? E a confissão nos ensina, dizendo quatro verdades. Primeiro, a certeza é uma capacitação do Espírito. É o Espírito Santo que capacita o crente a desenvolver segurança. Então eu preciso orar como um crente que crê nas promessas de Deus e dizer: Santo Espírito de Deus me capacita a desenvolver segurança, certeza. Eu não quero caminhar cheio de dúvidas, incertezas e inseguranças. Irmãos, porque sem a segurança não há alegria. Não há alegria da salvação se você não tem certeza da salvação. Se você ganhou um prêmio, se você passou num concurso público e você ainda não está certo e seguro que foi aprovado ou que ganhou, você não desfrutará da alegria da bênção. O que nos faz desfrutar da alegria é a certeza, a segurança. E o Senhor, por sua palavra e pelo seu Espírito, deseja que desfrutemos da certeza e segurança da salvação. Mas é importante entendermos que essa certeza é uma obra capacitadora do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, 12, 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, como é que a gente conhece o que Deus nos deu gratuitamente? Nós só poderemos conhecer o que Deus nos deu gratuitamente pelo
Espírito. É o Espírito que nos capacita a conhecer as dádivas de Deus. E uma das mais extraordinárias dádivas gratuitas de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo precisa nos dar essa capacidade de conhecer estas verdades. O outro texto está em 1 João, lá no final. 1 João 4. É bom que a gente aprenda a manusear a Bíblia, né? Vai para frente, vai para trás. 4:13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então é a dádiva, é o agir do Espírito que nos capacita a crescermos em certeza. Em segundo lugar, qual é o outro instrumento que Deus nos dá para crescermos em certeza e segurança? Usando os meios ordinários. É isso que diz a confissão, é bem interessante, que ela diz assim, ó, ele pode, sem revelação extraordinária, pelo uso correto dos meios ordinários, tomar posse dela. Então, eu posso tomar posse dessa certeza e segurança da salvação? Meu irmão, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Deus abençoe e aumente uma pedrinha na sua coroa. Veja, usando os meios ordinários, os meios comuns. Quais os meios comuns que Deus nos deu para nos abençoar, para nos fortalecer? Quais os meios que Deus deu a todo crente para que através do uso desses meios ele seja fortalecido e ele cresça? Oração, leitura bíblica, meditação, o estudo da palavra, o santo culto. Ou seja, na medida que eu vou usando estes meios em oração, crendo no poder do Espírito, estes meios, abençoados pelo próprio Deus, vai gerando em mim certeza e segurança, e vai fazendo com que toda dúvida, toda insegurança e toda incerteza vá embora. Porque os meios que Deus usa para nos abençoar são estes meios simples. Então, ele está dizendo, eu não preciso de nada extraordinário. Tipo assim, eu não preciso estar pedindo, Senhor, que apareça aqui um anjo reluzente, e me mostre e diga que você é salvo, meu filho, não fique com dúvida. Ele está dizendo que a gente não precisa de nenhum meio extraordinário para termos certeza. O que precisamos é dos meios comuns. Se de fato nos submetemos a estes meios, o Espírito Santo vai tornar eficaz para nos edificar, fortalecer e nos fazer crescer em segurança. Veja o que diz Hebreus 6, verso 11. Veja, Hebreus 6, verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para o quê? A plena certeza da esperança. Então você já tem esperança. Mas o que é que o Espírito Santo deseja de nós? Que a gente cresça na plena certeza da esperança. E como é que a gente cresce na plena certeza da esperança? Quando nós recebemos a capacitação do Espírito e nos submetemos aos meios de bênção, aos meios de graça, aos meios comuns, como eu citei aqui. Vamos ler ainda o verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pela fé e pela paciência. Outra verdade que esse terceiro parágrafo da confissão ensina é que nós obtemos a certeza, e essa certeza é um dever que precisa ser confirmado. A certeza da salvação é tanto uma graça, porque é uma dádiva do Espírito, mas é um dever de todo crente. É um dever do crente buscar essa certeza, porque Deus não quer que vivamos na dúvida, na insegurança, na ausência de firmeza. Então é uma graça, porque é uma dádiva do Espírito pelos meios
dados pelo próprio Deus, mas é também um dever. Eu devo buscar. Por isso que a gente leu, só para repetir a leitura, lembram que a gente leu em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10? Por isso, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Veja que o apóstolo Pedro aqui apresenta a confirmação da minha eleição e vocação como um dever que eu devo procurar. Claro que firmado no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, mas é um dever que nós devemos buscar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, está firme nessa graça, convicto dessa graça. E então ele diz que na medida que pela graça, através dos meios ordinários, assumindo esse dever, desfrutamos dessa certeza, desfrutaremos também dos frutos da certeza. Quais são os frutos da certeza? Paz, alegria, amor, gratidão. Ou seja, na medida que eu desenvolvo essa certeza, eu terei muito mais paz. Eu sei que eu tenho paz com Deus, mas não basta apenas saber disso objetivamente. Eu preciso saber disso também experimentalmente, subjetivamente. É aquilo que está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho gratidão a Deus, e eu me deleito em fazer, e desejar fazer a sua vontade. Vamos ler alguns textos. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, na medida que eu estou convicto de que pela graça de Deus eu sou um cidadão deste reino, o reino de Deus, eu vou frutificar em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ainda em Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, versículo de número 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Vamos ainda no Salmo 119, versículo 32. Salmos 119, versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Então, a gente vai recebendo do Senhor a alegria como um fruto da certeza. E esta alegria nos faz crescer em santidade, em saber que pela graça eu fui liberto do pecado, não para viver uma vida de libertinagem, mas de santidade, de submissão à palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor. Vamos ainda ler 1 João capítulo 1. Versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que o autor, a confissão quer nos mostrar, na medida que nos leva a esses textos, é dizer que
na medida que eu cresço nesta certeza de salvação, eu vou crescer também nos frutos da certeza, que é alegria, paz, santidade, gratidão por aquele que me salvou de maneira completa, de maneira garantida, mesmo eu sem merecer, pecador. Por isso que o texto ainda de 1 João 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E o verso 3 diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E finalmente, o quarto e último parágrafo da nossa confissão. Diz assim: os verdadeiros crentes podem ter, de diversas formas, a segurança de sua salvação abalada, diminuída ou interrompida. Então, ele revela-nos essa terrível realidade de que a nossa certeza pode ser abalada. Essa segurança de salvação que eu desenvolvo, ela pode passar por uma interrupção. E o que é que faz com que a certeza de um crente seja abalada ou interrompida? Quando ele negligencia a preservação dela. Ou seja, essa certeza e segurança precisa ser preservada. De que maneira? Pelos meios que Deus estabeleceu. Mas quando eu desprezo a preservação, essa certeza fica abalada. Então, se eu não quero que a minha certeza de salvação seja abalada nem interrompida, eu devo lutar para preservá-la. Pelo Espírito, mas também assumindo a minha responsabilidade. De que maneira ela pode ser abalada, diminuída ou interrompida? Em segundo lugar, pela queda em algum pecado específico. Ou seja, algum pecado específico pode abalar. O exemplo disso, irmãos, está no Salmo de número 51. Quando o salmista cometeu aquele terrível pecado, veja o que aconteceu, verso 8. 51, 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Ele estava se sentindo como que os ossos estivessem esmagados. E ele perdeu o júbilo, a alegria. Olha o que diz o verso de número 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pede assim, restitui a tua salvação. Ele não perdeu a salvação. Davi não perdeu a salvação quando pecou. Mas ele perdeu a alegria da salvação. Por isso que ele ora dizendo: Senhor, restitui-me a alegria. Então veja que mesmo ele tendo cometido aqueles terríveis pecados, ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a certeza, a segurança, a alegria. E ele pede para que o Senhor restitua a alegria. Então a sua segurança foi ali abalada, foi ali interrompida. Ele continua dizendo assim: o que pode abalar essa segurança? Um pecado específico, o qual fere a consciência e entristece o espírito. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Porque e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então ele diz que, na medida em que essa segurança é abalada, ou porque eu não estou preservando, ou por causa de algum pecado específico, isso fere a consciência e entristece o espírito. Alguma tentação súbita e veemente, por desviar Deus a luz de seu rosto, permitindo até mesmo que aqueles que o temem andem em trevas, sem nenhuma luz. O salmista descreve muito essa experiência, quando ele fala que é como se Deus estivesse dado as costas para ele, em alguma situação que ele enfrenta. Por exemplo, o Salmo 77, ele descreve isto. Salmo 77,
Diz assim: conhecido, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que não posso falar. Penso nos dias de outrora, traga lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não tornará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno. Então ele começa a levantar esses questionamentos. É como se a luz do rosto do Senhor tivesse sido retirada diante de uma situação que ele está enfrentando, ou uma provação. Então, são circunstâncias. O que é que o autor quer nos ensinar aqui? Que são, ou melhor, o que é que a confissão quer nos ensinar? Que podem existir circunstâncias que podem promover em nós esse abalo, essa interrupção. Mas ele termina dizendo assim: contudo, mesmo diante desses abalos, dessa diminuição e até interrupção, ele diz assim: contudo, jamais serão totalmente destituídos daquela semente de Deus e da vida de fé. Ou seja, mesmo que seja abalada, mesmo que seja diminuída, ou até mesmo interrompida, jamais será retirada essa certeza de graça de Deus sobre as nossas vidas. Daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, donde pela operação do Espírito, esta segurança, no devido tempo, seja revitalizada. Ou seja, mesmo que ela passe por um período de abalo e de interrupção, há promessas de Deus que pelo Espírito Santo ela será revitalizada e renovada para que possamos caminhar firmes e seguros na graça salvadora que há em Cristo Jesus. Esta segurança no devido tempo seja revitalizada e por meio da qual, nesse interim, eles são amparados a fim de não caírem no desespero total. Ou seja, Deus é tão bom, irmãos, que mesmo que passemos por períodos de crise e de dificuldade, Ele, por misericórdia, nos ampara para que não caiamos no desespero total e possamos ser por Ele restaurados e renovados por Sua graça, em nome de Jesus. Para encerrar, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler 2 Coríntios 4, 8. 2 Coríntios 4, 8 e 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E o verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa estar aplicando em nossos corações este ensino, em nome de Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor este culto. E oraremos e vamos impetrar a bênção e trarei alguns rápidos avisos, irmãos, antes de irmos para casa. Senhor, somos gratos a Ti por essa maravilhosa oportunidade de meditarmos na Tua palavra, aprender